Aí na aula de hoje vocês viram de que maneira a gente consegue, então, medir um risco através de técnicas estatísticas, através de fórmulas que mensuram tanto o risco quanto o retorno, porque é muito importante no momento de medir risco que a gente avalie não só o risco, mas também o retorno, porque quando você vai decidir se o investimento é viável ou não, você não olha apenas o risco. Lembra que eu falei na aula da semana anterior que existem duas pernas neste processo que são muito importantes, tanto o risco quanto o retorno. E por isso vocês também viram na aula de hoje, então, algumas técnicas para a gente obter ali os resultados, né? Principalmente a mais utilizada hoje é o ROI, né? Onde você identifica ali o percentual de retorno obtido de um determinado investimento. E aí vocês também viram hoje algumas questões relacionadas ao risco da carteira. Vocês entenderam ali durante a aula que existe um risco que ele é diversificável e existe um risco que ele não é diversificável. Em outras palavras, tem risco que se você fizer uma carteira bem pulverizada, com diversos ativos, vamos pensar aí que você mexe com ações, então. Se você tem várias ações dentro da sua carteira, você consegue diversificar o risco, porque se determinado segmento der problema, você tem outros segmentos dentro da sua carteira que não sofreu impacto. Por exemplo, vamos pensar aí que você tem uma ação de uma empresa do ramo petrolífero, e aí o petróleo sofreu um grande problema no cenário macroeconômico mundial, e aí dentro da sua carteira, se você só tem ações de empresas que trabalham com petróleo, você teve um impacto muito grande. Na medida que você diversificou a sua carteira, você conseguiu reduzir o risco. Então, quanto mais diversificado é a sua carteira, menos é o risco diversificável. Enquanto isso, o risco não diversificado é o risco sistêmico. Um outro termo para o risco não diversificável é o risco sistêmico, que é o risco que impacta todos, ou praticamente todos os segmentos e todas as empresas da economia. Um exemplo muito prático que eu dei na aula e que, para fixar na cabeça de vocês, é o próprio coronavírus. Durante os meses de março e abril, principalmente, agora não que a gente já está tendo uma retomada da economia, mas durante os meses de março e abril, praticamente todas as empresas do Brasil sofreram redução na receita, os lucros caíram durante esse período. Então, não há o que fazer, todas as empresas sofreram, e aí não tem diversificação no mundo que resolva esse tipo de problema. Caso o risco sistêmico, ele tem essa característica, né? Ele impacta todas as empresas do segmento. Então, eu falei agora do coronavírus, mas vocês podem lembrar também de uma crise que aconteceu lá em 2008. Tem um filme que se chama A Grande Aposta. Eu recomendo esse filme para vocês, que é um filme que retrata a crise econômica dos Estados Unidos, quando a gente teve um problema nas hipotecas dos Estados Unidos. E aí, todo o mundo, não só os Estados Unidos, porque quando dá um problema na economia dos Estados Unidos, o mundo inteiro sofre, né? Tanto os Estados Unidos quanto a China hoje são grandes potências econômicas, então quando eles têm um problema na economia, todo o mundo sofre junto com eles. E aí a gente pode considerar isso como um risco sistêmico, que não tem o que fazer. Você tem que ter uma reserva ali para poder se preparar, ter algumas aplicações em renda fixa, para poder se precaver, porque quando a gente fala de risco sistêmico, você está aí, enfim, correndo esse risco inevitavelmente. Certo? Então, quando a gente fala de risco da carteira, é isso. E vocês também viram na aula de hoje o índice beta e o CAPM. O índice beta e o CAPM são dois indicadores muito legais que o mercado financeiro utiliza, o índice beta principalmente, para poder dizer se o risco ele está alinhado ou não com o índice de mercado. Então, se a gente pega aí uma empresa, vamos pensar em Ibovespa, as empresas listadas na Bolsa de Valores, as maiores empresas,
elas estão no índice Ibovespa. E aí, esse índice Ibovespa, ele faz uma média das variações das principais empresas e ele te dá um percentual. Olha, as principais empresas listadas na Bolsa hoje variaram 2% positivo, 1% negativo, depende muito do dia, né? Sempre existe uma variação, o índice nunca é estável, sempre varia, nem sempre é para mais, porque é uma renda variável, então ela pode cair para menos, mas resumidamente, o beta, ele diz assim, olha, o índice está subindo 2%. Historicamente, vamos pegar uma empresa exemplo aí, a Petrobras, ela tem um beta aí de 1 ponto. O que significa dizer é que ela segue perfeitamente, pelo menos na base histórica, ela seguiu perfeitamente o Ibovespa, ou seja, quando o Ibovespa subiu 1%, a empresa Petrobras também subiu 1%. Isso é um exemplo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui na internet de que maneira vocês podem consultar o índice beta. E também vocês viram a questão do CAPM, né, o Capital Assets Pricing Model, que nada mais é do que identificar qual é o percentual que eu preciso ter de lucro para investir em determinado projeto, em determinado ativo. Então, quando você tem um CAPM de uma empresa com 10% e um outro CAPM de uma empresa com 15%, então a empresa A, CAPM 10%, empresa B, CAPM 15%. O que tem que ficar claro para vocês é que, neste caso, não é porque uma tem um percentual maior que ela é melhor, é justamente o contrário. Então, na medida que você tem um CAPM de 10%, na prática, isso significa que o lucro mínimo, o retorno mínimo esperado para investir na empresa A é de 10%. Então, considerando todos os riscos incorridos nessa operação, 10% de retorno na empresa A, eu estou ok. Enquanto que na empresa B, eu precisaria de um retorno de, no mínimo, 15% para atender as minhas expectativas. Então, é o retorno mínimo requerido. CAPM você converte em retorno mínimo requerido. Certo? Basicamente, a aula de hoje foi isso, e vocês viram também na aula de hoje algumas técnicas estatísticas, como eu falei aqui no começo da nossa conversa. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida com relação aos conceitos que eu estou passando aqui para vocês, fiquem muito à vontade para fazer comentários aqui no vídeo, tá? Eu consigo ter acesso aqui, eu consigo ler também com vocês, e aí eu já respondo aqui aquilo que eu souber, aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar e aí eu retorno para vocês na semana seguinte, certo? Bom, então a gente viu ali na aula gravada de hoje que a gente tem alguns itens estatísticos que nos ajudam a entender a questão da medição do risco. Então a gente tem, por exemplo, variância e desvio padrão, que aí a gente identifica de que maneira, qual é o grau de oscilação de determinado ativo, e vocês se lembram que quanto maior é a oscilação, maior é o risco, porque isso dificulta a previsibilidade de um ativo. Então, quanto mais previsível ele for, provavelmente, quanto mais previsível ele for, menor é a chance de você ter um retorno maior. Mas, porém, mais segurança você tem. Então, na medida que um ativo ele apresenta uma volatilidade muito grande, ele pode também representar muito risco. Então, você pode ter um retorno maior, porém, você pode ter um retorno menor. E aí vocês viram ali técnicas, né? Aprenderam na mão a fazer esses cálculos. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Pronto. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo ver. Então tá, aqui eu simulei um ativo A e um ativo B em 5 meses, e aí eu coloquei aqui que o ativo A teve estas variações e o ativo B teve estas variações. Média nada mais é do que você somar todas as variações e dividir pela quantidade de meses. Então, para achar a média é muito simples, mas caso você queira fazer isso no Excel, é muito simples também. Eu vou começar pelo básico, caso vocês já tenham algum conhecimento de Excel, aguenta um pouquinho que daí você já vamos chegar aqui no final. Mas basicamente, para achar a média do ativo A, é só digitar igual média, e aí abre parênteses e seleciona todas as linhas do ativo A, e pronto, você achou a média do ativo A. Para fazer isso para o ativo B, a mesma coisa, igual média,
e aí você abre parênteses, seleciona todos, certo? E aí, para achar a variância, que a gente também viu lá no na nossa aula gravada. Para achar a variância, a gente pode fazer tanto na mão, que aí é um processo um pouco mais lento, mais demorado, como a gente também pode usar fórmulas de Excel. Se a gente fosse fazer na mão, o que a gente ia ter que fazer é o seguinte: pega o item do ativo A, as variações do ativo A. Vocês se lembram que a gente vai pegar a variação, que no caso aqui é 2 do mês 1, menos a sua média, e aí está aqui. Aí a gente vai pegar esse resultado aqui, então 2 menos a média é 2 menos 2,4. 2 menos 2,4 é menos 0,4. Isso daqui ao quadrado é 0,16. A gente repete a operação para todas as linhas, né? Então, 4 menos a sua média vai dar 1,6. 1,6 ao quadrado dá 2,56. E assim sucessivamente para todas as linhas. Depois, a gente soma todas as linhas, o resultado do quadrado da diferença entre o item e a sua média, a gente soma todas as linhas, 5,2, somando todas essas linhas aqui dá 5,2, então a gente digita igual, soma e seleciona, certo? E depois a gente pega o resultado da soma e divide por 5. E aí a gente acha a nossa variância. Vocês se lembrem que na aula eu falei que você divide por 5 quando você está fazendo sobre a população inteira, mas se você fosse fazer por uma amostra, você teria que dividir por 4, que é N, ou seja, a quantidade de ocorrências, menos 1. Então, aqui no caso a gente está analisando um índice aqui, a base histórica inteira dele, vamos pensar assim. Então, o resultado é 1,4. E aí a gente achou, então, a variância. Então, se a gente quiser fazer na mão, é isso. Mas, se a gente quiser fazer via Excel, fórmula de Excel, muito simples também. É só digitar igual var.p, porque a gente está falando da população inteira, e aí seleciona todas as linhas do ativo A, e aí dá o resultado de 1,04, 1,04, 1,04. Então, a gente consegue dizer que, através dessa fórmula, a gente acha a variância do item A. E aí, muito rapidamente, a gente já acha a variância do item B, sem precisar fazer esse monte de conta. E aí, desvio padrão, lembra que a fórmula do desvio padrão é só aplicar a raiz quadrada em cima da variância. Então, se a gente fosse fazer aqui 1,4 e 0,8, é só aplicar a raiz em cima de 1,4, que dá 1,01. Então, a gente pode aplicar a raiz aqui, ou também a gente pode jogar uma fórmula, desvio padrão.p, e aí a gente seleciona todas as linhas do ativo, que também vai dar 1,0198, batendo com a fórmula manual aqui, 1,0198, e assim sucessivamente. Covariância. Covariância é uma formulinha um pouquinho mais complexa, né? Covariância, a gente vai pegar o item, a variação menos a sua média, vezes do ativo A, vezes a variação do ativo B, menos a média do ativo B. Então, ela é um pouquinho mais complexa. Mas no Excel não tem complexidade. Assim, a gente só vai digitar igual covariação.p, abre parênteses, eu vou fazer de novo aqui, ó, igual covariação.p, clica duas vezes aqui, abriu parênteses, seleciona, ponto e vírgula, seleciona, enter. Pronto, achamos a covariação tanto do ativo A quanto do ativo B, que é 0,8. Se a gente fosse fazer o cálculo na mão, era basicamente pegar esse número vezes esse número, soma tudo, divide por soma tudo, divide por 5 e a gente acha 0,8. E por fim, a correlação, gente, a mesma coisa. A correlação nada mais é do que a covariância do ativo A e B dividido pelo desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B. Então, olha que complexo isso, guardar isso na cabeça, né? No dia a dia, na prática, no trabalho de vocês, é improvável que vocês vão utilizar essa fórmula. Então, na prática, o pessoal usa a fórmula de Excel, que nada mais é do que igual correl, e aí abre parênteses, seleciona as duas, né? Seleciona uma, ponto e vírgula, seleciona a outra, e dá Enter, e aí você vai achar a correlação, 0,87. E aí,
bate também com o nosso cálculo manual. Então, o que eu quero deixar aqui claro para vocês é que tudo isso é muito facilitado via Excel. O mapa de vocês vão ter que achar o índice beta. E o índice beta, vocês vão ter alguns ativos lá e vocês vão ter que achar o índice beta. E o índice beta nada mais é do que a covariação de dois ativos dividido, covariação de um ativo e o mercado dividido pelo mercado. Então, a gente tem todas as variações, tanto do ativo quanto do mercado. E aí a gente consegue fazer a fórmula. Se você tiver o Excel na mão, é muito fácil. Você pega todas as variações do ativo, todas as variações do mercado, acha a covariação via fórmula de Excel, acha a variação via fórmula de Excel e faz a conta. Covariação dividido por variação e pronto, achou o beta tranquilamente. Muito simples. E, por último, o CAPM. CAPM a gente aprendeu ali durante a aula que a gente utiliza alguns índices de mercado, como a taxa básica de juros, como, por exemplo, a taxa livre de risco. A taxa livre de risco, na verdade, é a taxa básica de juros, que aqui no Brasil a gente chama de taxa Selic. E aí a gente tem o prêmio do mercado, ou o retorno do mercado, que se a gente estiver falando de bolsa, a gente vai estar falando de Ibovespa. Certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a estas questões envolvendo estas fórmulas estatísticas? Se alguém tiver, fique à vontade. Se alguém não tiver, eu vou passar para frente para mostrar para vocês, na prática, onde que a gente identifica o beta das empresas. Ok? Eu vou só parar de compartilhar essa tela e eu vou compartilhar a tela web aqui com vocês. Pronto, então vocês estão vendo aqui o site do TradingView, é um site de monitoramento do mercado, então você pesquisa dentro desse site o código das ações que você está pesquisando ou buscando. Existem outros sites que que têm essa mesma finalidade, mas basicamente eles mostram todas as variações do dia, do mercado, da empresa, e aí ele mostra as variações de forma gráfica, e aí ele também mostra os indicadores desta empresa. E um dos indicadores é o índice beta. A gente percebe aqui que está escrito 1-ano beta. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar facilmente, eu acredito que não, porque está bem pequenininho aí, mas aqui, ó, dentro de histórico de preços, eu entrei no site do TradingView e digitei, por exemplo, MGLU3, Magazine Luiza. Vou entrar dentro da Magazine Luiza, e aí aqui dentro do site do TradingView, a gente tem o beta anual da Magazine Luiza. E aí aqui no resultado do beta anual está 1,11. O que significa esse beta de 1,11? Significa que o ativo Magazine Luiza, as ações da Magazine Luiza variaram muito próxima de 1 ou muito próxima das variações do índice Ibovespa. Então, na medida que o índice Ibovespa, lembrem que índice Ibovespa é uma média, um consolidado das maiores empresas listadas na Bolsa. Então, na medida que esse índice subia, as ações, o valor da ação da Magazine Luiza também subia. Aí você pensa assim, então quer dizer que se o índice Ibovespa cair ou subir, a ação da Magazine Luiza vai subir ou cair? Não, na aula eu expliquei isso para vocês, que a gente usa a base histórica para tentar prever o futuro e medir o risco. Mas rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, tudo que aconteceu no passado nos dá um norte para a gente poder entender de que maneira essa empresa se comporta, essa ação se comporta, para a gente poder projetar para o futuro. Mas não é preciso, não tem 100% de precisão, e por isso que, às vezes, a gente acaba caindo do cavalo quando a gente tenta fazer algum investimento. Então, é assim que a gente identifica o beta das empresas. Você pode fazer isso na mão, como a gente aprendeu na aula, ou você pode simplesmente acessar os sites especializados aí em investimentos e fazer a consulta. O importante é você entender o conceito, né? Por que a gente utiliza esse índice? Porque ele é um índice que demonstra de que maneira a ação se comporta mediante o mercado, e aí a gente consegue dizer se ela tem muita volatilidade ou não, se ela segue conforme a onda ou não, e tudo mais. Se você pegar uma empresa que tem um beta muito alto,
pode ser que o risco seja maior. Pode ser não, na verdade é, né? O beta muito alto, ele significa que se a bolsa subir 1%, a empresa sobe 2%. Se a bolsa cair 1%, a empresa cai 2%. Então, um beta muito alto, para quem tem o perfil conservador, se você já está investindo na bolsa e você tem um perfil conservador, você precisa tomar muito mais cuidado. Então, se você tem um perfil conservador, eu recomendo não, porque eu não posso fazer recomendações relacionadas a investimento, mas a tendência é que você busque por empresas que tenham um beta próximo a 1 ou até inferior a 1, que significa que ela é um pouco menos agressiva do que o índice Ibovespa. Certo? Então, é isso. Na aula de hoje, só recapitulando rapidamente, a gente aprendeu as técnicas estatísticas. As fórmulas do ROI é muito simples, né? Vocês viram na aula que é bem tranquilo para a gente poder identificar. Nada mais é do que o valor do investimento mais o lucro dividido pela... Quando a gente estiver falando de retorno sobre o investimento, sobre um projeto, a gente vai pegar o ganho obtido e dividir pela quantia gasta. Então, eu investi R$100, ganhei 10. Então, é 100 mais 10 dividido por 100. E aí a gente vai achar o nosso ROI. Se a gente estiver falando de uma ação, a gente tem que acrescentar os dividendos. Então, uma ação minha está custando R$45, eu paguei 40. Então, 45 menos 40, e aí mais os dividendos, e aí você divide pelos 40, que é o preço que você pagou. O resultado disso é o percentual de retorno que você teve sobre esse investimento. Então, nós vimos de que maneira a gente pode medir tanto o risco quanto o retorno através de técnicas estatísticas. Também a gente viu a questão do risco sistêmico e não sistêmico, e também a gente viu a questão do beta e do CAPM. Certo? EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer